Romanos, capítulo 1. Amém? Enquanto os irmãos vão procurando aí, vou orando. Romanos, capítulo 1. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelas orações, pelos louvores. Obrigado pela vida das crianças. Obrigado pela comunhão, Senhor Jesus Cristo, do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus Cristo, ouvir a Tua voz, Senhor, todos os dias, Senhor, compreendendo, entendendo a Sua palavra, Senhor. Que possamos ser humildes, Senhor Jesus Cristo, simples, mas prudentes, Senhor, a cada dia. Que possamos crer na Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, pois ela é o único poder de Deus para nos salvar. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a ouvir a Tua palavra e guardar em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. E que possamos, a cada dia, Senhor, pôr em prática tudo aquilo que temos ouvido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Romanos 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus, né, irmãos? O apóstolo Paulo, entendeu que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, inclusive da dele. Ele lutava por uma religião, né, dava vida para aquela religião, ele era empenhado, né, para poder cumprir a lei, porque ele era um fariseu, então ele estudava muito bem a lei e ele queria que aquilo se cumprisse. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu que o negócio era diferente. E aí ele mudou. E ele ficou ali, né, 3 anos sendo evangelizado pelo próprio Jesus. E Jesus ali ensinou muitas coisas para Paulo. E hoje está tudo escrito aqui, irmãos, para nós aprendermos também. Que o evangelho, irmãos, nós não temos que se envergonhar dele. Por quê? Porque o evangelho é a única coisa que pode nos salvar. É o único poder que tem nesse mundo para nos salvar, irmãos. É a ajuda de Deus para nos salvar. Então nós temos que nos apegar ao evangelho de Cristo. E o evangelho não é a Bíblia inteira. Nós sabemos disso. É o evangelho, é de Mateus para frente. É onde estão as palavras onde Jesus falou. As palavras de salvação. Porque se o Velho Testamento salvasse, Jesus não precisaria vir. Então Jesus veio trazer a palavra de Deus para que nós pudéssemos entender e compreender tudo que estava oculto em séculos. Então Jesus veio, ensinou muitos, ensinou a Paulo, e Paulo deixou aqui escrito para nós. Até que muitas vezes ele não escreveu, né? Foram as pessoas que escreveram, ele só ditava e eu creio que Lucas, né, ia escrevendo, né? Romanos também, né? Então nós vemos, irmãos, que o evangelho é uma coisa que nós nunca podemos se envergonhar. Eu lembro que quando eu me converti lá no sistema, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu não sei se alguns irmãos passaram por isso. Mas eu tinha vergonha. Mas eu falei, eu tenho que vencer isso aí. Como é que eu vou ter vergonha? Falava para a Luísa, leva a Bíblia aí, na bolsa. Mas eu tive que vencer essa vergonha. Isso está falando da Bíblia, né, irmãos? Mas o que Paulo está dizendo aqui é se envergonhar do evangelho. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente se envergonha de se impor em cima do evangelho. Porque o nosso jeito de viver hoje não é como nós queremos, mas sim como Deus quer. E o evangelho nos ensina como andar nesse mundo. Porque antes nós andávamos, como o pastor tinha orado, né? Conforme a vontade da carne e dos pensamentos. E fazíamos aquilo que nós achávamos que estava certo. Só que hoje Deus nos mostrou, através do evangelho, que não é assim que Ele quer que nós venhamos andar. Porque o evangelho veio para nos dar o caráter de Cristo, coisa que a gente não tinha. Nós tínhamos um caráter, irmãos, que muitas das vezes era duvidoso, ou a maioria das vezes, né?
Falar uma coisa bem simples, na ira, né? Uma coisa simples, na ira. Porque tem muitas pessoas que são irrepreensíveis em muitas coisas, mas quando chega na ira, né, ainda que ele pague as suas contas, está tudo certinho ali, não deve nada para ninguém, mas vamos dar um exemplo em cima da ira. Quando pisa no pé da pessoa, o que acontece? A pessoa fica irada. Então, a ira é uma coisa que nos atrapalha. E é do caráter humano ou é do caráter de Cristo? Humano. Então, o Evangelho nos ensina que nós temos que deixar toda a ira. Para quê? Para que nós possamos ser livres do velho homem. Então, nós vemos que o poder de Deus é que nos ajuda e nos ensina. Só o poder de Deus. Porque tudo que Jesus quer que nós venhamos ser hoje, está no Evangelho. Está no Evangelho. E ele diz aqui, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Mas aí a gente olha lá no Velho Testamento, já tinha uma palavra escrita, não tinha? Tinha uma palavra escrita, 39 livros, né, pastor? Fora os que já arrancaram, né? São vários livros. E não salvava. Então Jesus teve que vir, trazer uma nova palavra para poder salvar o homem. Porque lá atrás, no Velho Testamento, não tinha ninguém salvo, não tinha nenhum filho sequer. Então o Evangelho veio para isso. E nós vemos aí, irmãos, em João 6. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Amém, irmãos? Diz assim: o Espírito é o quê? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, quer dizer, a palavra diz, o Espírito é o que está vivificando cada dia nós. Através do quê? Da palavra. Porque a carne para nada se aproveita. Então, a palavra, o Espírito não está vivificando a nossa carne. Ele está vivificando o nosso espírito, irmãos. Porque temos o Espírito Santo dentro de nós que vivifica o nosso espírito através das palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então essa palavra, ela é viva, irmãos. Ela não é uma palavra morta. Uma palavra falada ao léu. Não, quando ela é falada, é pregada, é anunciada, ela tem poder para transformar, para restaurar, para levantar aquele que está caído, para dar força ao que está fraco. Aquele que está abatido, ele tem mais vigor pela palavra. A palavra é aquilo que nos sustenta, irmãos. O que nos sustenta é a palavra. Se nós não olhar para a palavra, não ler a palavra, não buscar a palavra, irmãos, vamos ser crentes fracos, sempre abatidos, sempre com duplo ânimo. Por quê? Porque nós não temos forças. E a palavra tem que ter raiz dentro de nós. O pastor também estava orando. Para quê? Para que nós venhamos dar frutos. Porque a palavra é para isso, irmãos. É uma semente que é plantada em nossos corações para dar fruto. E o nosso coração tem que ser uma boa terra para que essa semente venha a germinar. E dar fruto não é para nós, é fruto para Deus. E tudo que a palavra quer, irmãos, é que nós venhamos mudar o nosso jeito de ser. Porque o jeito de ser é o jeito caído. O nosso jeito é o jeito caído. A carne é corrompida, irmãos. A corrupção está na carne. Mas, como ele disse aqui, o Espírito é o que vivifica. A carne não se aproveita para nada, porque na carne só tem corrupção. Mais para frente nós vamos ver. Então, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, disse Jesus. E em João mesmo aí, irmãos. João, capítulo 1, versículo 1. Versículo muito conhecido, né, irmãos? Vamos ler todos juntos em nome do Senhor Jesus? Amém? Todos acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, irmãos, nós vemos aí que no princípio era o Verbo. E todos sabem que o Verbo é a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, irmãos. E aí a gente vê no versículo 14 aí, ó.
E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, a palavra, ela se fez carne. A palavra se fez carne. Deus, ele se fez carne, irmãos. Para quê? Para poder nos resgatar. Para poder nos dar salvação. Coisa que não tinha. Mesmo com o Velho Testamento já lá. Não tinha salvação. Então, Jesus teve que se fazer carne. Deus teve que se fazer carne, irmãos. A palavra, irmãos, ela é viva porque ela é o próprio Deus. Ela está dentro de nós. É o próprio Deus dentro de nós. O Evangelho está dentro de nós e é o próprio Deus, irmãos. Nos fortalecendo. Falando conosco todos os dias. Esse dia teve um irmão que falou assim para mim assim: ô irmão, eu quero escutar Deus falar comigo. Eu falei, é mesmo, irmão? Por quê? Ele falou assim, porque eu não estou escutando Deus falar comigo. Eu falei, irmão, Deus está falando com você. Eu falei assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já... Sabe quando você vai fazer uma coisa e você começa a pensar e fala assim, isso aqui vai dar errado. Não está certo eu fazer isso daqui, vai dar errado. Ele falou, já. Eu falei, então, quem está falando com você? Ele ficou olhando para mim. Eu falei, é Deus, irmão. Porque o homem de si mesmo não tem poder de ter um pensamento de si mesmo. E nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então, Deus está falando com você. Porque não é de você mesmo que você vai deixar de fazer uma coisa errada. É Deus, é a palavra falando com você. Ele falou, é verdade, né, irmão? Eu falei, é. Porque Deus fala, irmãos. Basta a gente ter o ouvido sensível para escutar a voz de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo fala para a gente, vai orar. A gente fala assim, daqui a pouco eu vou. Acaba dormindo e não ora. Vou ler a palavra. Já, já. E aí? Dorme. Aí o celular está ali. Não, vou passando mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou ler. E aí? Aí a palavra diz, largar as redes. É lógico que não é isso, né, irmãos? Mas dá para encaixar aí. Largar as redes. Então nós temos que focar mais na palavra, irmãos. Porque a palavra, ela é... Põe a mão aí, irmãos. Vamos lá em Hebreus. Vamos voltar aqui, põe a mão aí. Hebreus 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. Amém? Diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. O que é diligência? Atenção, com mais atenção. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então nós vemos aí, irmãos, que nós temos que atentar com mais diligência para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque é ela, irmãos, que vai nos salvar, irmãos. É só a palavra que pode nos salvar. Mais nada. Eu não posso fazer nada para me salvar. Os irmãos também não. Nós só podemos ser salvos em Jesus, irmãos. E nós precisamos de quem para ser salvos? Dele. E ele é quem? A própria palavra. Vamos voltar lá em João. Versículo 14 de novo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que a palavra se fez carne, ela passou a ser o unigênito, quer dizer, o único filho do Pai, porque lá no Velho Testamento não tinha filho, porque aqui está falando que ele era o unigênito. Unigênito, lógico, é o único do Pai, cheio de graça e de verdade. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, de unigênito ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Que bênção, irmãos. Então nós precisamos de Jesus, precisamos da palavra para ser participante da família de Deus, irmãos.
é só pela palavra que nós vamos conseguir ser participante da família de Deus, crendo nessa palavra. Sem crer, irmãos, não tem como. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não crer na palavra, como que eu vou agradar a Deus? Como que essa palavra que é viva pode entrar dentro de mim e fazer alguma diferença? Mudar as coisas dentro de mim, mudar o meu caráter, mudar o meu jeito de ser, que não convém. Porque o nosso homem exterior, ele se corrompe todo instante, irmãos. Mas o nosso homem interior, que é a nossa alma, nosso espírito, ele tem que se renovar cada dia, através da palavra. E a palavra nos ensina cada coisa, irmãos. Parece que não, mas ela fala. É só a gente atentar com mais diligência. Só ter mais atenção, porque ela fala. Ela ensina tudo, irmãos. Tudo. Hebreus... Nós estava lá, né, irmão? Podia ter segurado, né? Hebreus 4, irmãos. Versículo 12. Hebreus 4, 12. Todos acharam? Como dizia o Carles, não ouço barulho de folhinhas. Então, diz assim: portanto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então aqui, o escritor vem relatando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque Jesus está vivo, irmãos. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou na morte. A morte não pode reter ele, porque ele não tinha pecado nenhum. Então, nós estávamos até conversando ontem, que nós fomos na casa do irmão Fernando e irmã Desiane, que os irmãos estavam relatando que o Mel Gibson vai fazer um novo filme, né? A Ressurreição. É isso? A Ressurreição. Imagina, irmão, se aquele primeiro filme lá já impactou, imagina esse. Vai ser só quando Jesus desceu nas partes mais baixas para falar com os espíritos ali, presos nas prisões ali. Se ali já impactou, irmãos, imagina agora que esse filme também. Então a gente vê, irmãos, que Jesus morreu e a morte não pôde reter ele. E ali ele chegou com autoridade, né? Tomou a chave do inferno e ressuscitou. Então ele é vivo, irmãos. E essa palavra, quando Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo veio. Então o Espírito é o próprio Deus dentro de nós. A palavra está nos ajudando em todos os dias, irmãos. Só que a gente precisa dar crédito. Muitas das vezes nós parece que a aflição é maior do que o Deus que nós servimos. E não é, irmãos. A palavra de Deus tem o poder para todas as coisas em nossas vidas. A palavra de Deus, lá em Efésios 6, diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Quando nós começamos a ler lá, é o próprio Evangelho, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Para não ficar só nas minhas palavras, acho que é melhor a gente ir lá, irmãos. Em Efésios, depois a gente volta aqui, irmãos. Efésios 6. Versículo 10. Sim, verdade. O pastor está falando, né? Que Jesus está dizendo que ele está à porta e bate. Então a palavra está batendo, querendo entrar em nossos corações. E nós temos que abrir. Na verdade, nosso coração já tem que estar aberto, né, irmão? Receber a palavra com mansidão. Senão, fica difícil. Nós temos que ser humildes para receber. Paz, mão. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Aí nós lemos lá em Romanos 1, que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus. Então o poder, nós temos que se fortalecer no poder de Deus, né? Na força do seu poder, é se fortalecer no evangelho, na palavra. Revestido de toda a armadura
de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quer dizer, quando nós estamos revestidos da palavra, nós estamos firmes para lutar contra as astutas ciladas. E são poucas? Não são, irmãos. Todo dia, todo instante tem uma cilada, irmãos. Onde você menos espera, tem uma cilada ali para você. É cada coisa, irmão, que eu falo, meu Deus do céu. Eu vou contar algo para os irmãos aqui. Aconteceu ontem. A Luísa falou assim, você estava com fome. Eu cheguei na firma, acho que era 8 horas, vai. Não consegui tomar café. Não consegui almoçar, porque é correria, o trabalho é novo, então tem que dar atenção. E aí, onde eu passava, também não tinha lugar para almoçar. Só a estrada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vamos levando. Então, eu já estava mais para lá do que para cá. Quando deu 5 horas da tarde, eu fui pegar 2 carros lá em Santo André. Que agora eu trabalho com guincho, né, irmãos? Virei guincheiro. Aí, cheguei lá. Coloquei os carros na plataforma e na asa. Estava amarrando. Com a catraca. O rapaz olhou para mim e falou assim, você é cristão? Eu falei, sou sim. Mas é mesmo, crente no duro? Eu falei assim, sou crente, mano. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, você sabe que o espírito testifica com o outro, né? Aí eu falei assim, às vezes, né? Depende. Aí ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta, você trabalha? Eu falei, trabalho. Você cansa? Eu falei, lógico que eu canso. Aí ele falou, psicologicamente ou fisicamente? Eu falei, o físico pouco, é mais a mente, né? Que tem que ficar usando a mente bastante. Aí ele falou assim, não, tudo bem. É o seguinte, eu vou te dar já que você falou a verdade para mim que você cansa, eu vou te dar um negócio. Vem aqui, vou te dar eu achei que era um brinde, né, irmão? Eu falei, o cara vai me dar um brinde, da Localiza, né? Que a gente só puxa carro da Localiza. Eu falei, vai me dar um brinde, uma caneta, sei lá, alguma coisa, uma caneca. Chego lá, esse cara me abre uma bolsinha e me saca um saco assim, ó, cheio de comprimido. Aí eu olhei, ele tirou e falou, tô. Falei, não, toma isso aí não, meu. O que é isso aí? Ele falou, não, toma aí. Falei, mas o que é isso aí? Aí ele falou assim, vou te mandar uns relatos aí, anota meu número aí. Vou te mandar uns relatos aí você ouve, depois você fala para mim. Toma, hoje é sexta-feira, você toma e depois você me fala. Aí eu peguei o comprimido e fui no bolso, falei, não vou tomar esse negócio aqui, não sei nem para que é, meu. Aí no meio do caminho eu vim escutando um relato, ele mandou uns 10. Eu vou escutar só um para ver. Irmão, o cara falou a primeira palavra, eu já desliguei. Eu falei, sai fora. É igual Tadala. Eu falei, as ideias do camarada para mim. Eu falei, misericórdia. Aí eu liguei pro rapaz que me colocou na empresa. Eu falei, meu, esse cara aqui. Ele falou assim, então, esse cara aí, ele é meio estranho, fica vendendo uns comprimidos. Eu falei, então, me deu um aqui, meu, querendo vender comprimido para mim. Ele falou, vixe, sai fora dessa daí, meu. Ele tem um aqui, ele me deu. Você quer? Eu falei, eu não quero nem o meu, vou querer o seu. Eu falei, meu Deus do céu. Então, irmãos, quando nós estamos revestidos, nós estamos ali. A palavra nos reveste. Quando eu vi aquele comprimido, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, não vou tomar. Mas na minha cabeça, na minha inocência, eu ainda achei que era uma vitamina. Eu falei, de repente é uma vitamina, né? Que ele falou assim, quantos anos você tem? 52. Ele falou, também, um negão desse tamanho, barbudo, careca, fortão, parecendo aquele cara lá das branquelas, aquele negãozão. Igualzinho, mano. Aí eu olhei assim, eu falei, da Shopee. Aí ele falou assim, eu também, 5,2. Mas aí eu olhei assim, eu falei, tá precisando de remédio, mano? Mas não falei nada, né? Eu fiquei quieto. Falei, não, tô chegando a primeira vez aqui, o cara vai... Que é ele que solta os carros, né? Falei, não, vou ficar quieto, deixa ele pra lá. Aí depois eu vou mandar mensagem pra ele, falei, sinto muito, mano. Quando eu for aí, eu vou levar pra você seu comprimido, que eu não vou tomar isso, não. Então a gente tem que estar revestido, irmão. Porque se a gente não vigia, a gente acaba entrando na onda, uma cilada dessa daí. É cada coisa, irmão, que a gente menos espera. Você está ali trabalhando, o rapaz vem querer oferecer uma coisa que nada a ver. Aí o outro olhou assim da outra mesa e falou, você ainda está vendendo esses comprimidos aí, meu? Ele falou, tô. Os clientes estão aqui mandando mensagem querendo mais. Eu falei, problema é deles. A palavra, irmãos, nos garante, nos livra de tudo isso. Porque o mundo está aí para quê? Para nos enganar, para nos tragar, irmãos. Para nos tragar. Então são várias coisas que, se nós não tivermos revestido, nós acabamos caindo nas ciladas do diabo. Aí. Eu já saí dessa vida aí, mano. Tô fora. Não dá para ficar sendo golpeado aí, né? Cair na astúcia do diabo de novo. Porque a primeira vez, irmão, a culpa é de quem que é?
Quando a gente cai num erro, a culpa é nossa? Não é. Mas se você cair de novo no mesmo erro, é o quê, irmãos? Aí a culpa é nossa. Porque a palavra nos ensina, irmãos. Então nós temos que vigiar. É lógico que todos nós temos fraquezas, né? E tem coisas que nós ainda não vencemos. Mas temos que estar revestido da palavra para a gente buscar o arrependimento e buscar a ajuda do Espírito Santo. E só a palavra que pode fazer isso por nós, irmãos. Se não tiver revestido, a gente não consegue vencer. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares. Eu fiquei irritado com a pessoa? Fiquei, irmão, porque ele veio me oferecer aquilo ali. Mas a minha luta é contra ele? Não. É o que está ali na vida dele, querendo fazer com que eu pecasse. Tem lugares ali perto de casa, irmãos, que eu passo com o carro, as bocas de tráfico lá é complicado, irmão. Você passa, e aí vai quantos? O que você quer? Branco, preto? Eu falo, meu Deus do céu, vai preso, não sabe por quê. Eles veem um carro e já começam a vender, no meio da rua, assim, ó. Aí eu falo, meu Deus do céu, não respeita ninguém. Passa uma pessoa aqui com a família, o cara vai oferecendo droga para a pessoa comprar. Então, tudo isso aí, nós temos que estar revestido, né? Eu não vou nem falar do trânsito, porque agora, irmãos, estou sendo provado naquilo que eu tenho mais fraqueza. O trânsito. Irmãos, e de caminhão não tem para onde correr. Com um carro em cima e outro na asa, como é que corre? Como é que corta? Tem que ficar ali, ó. E o Espírito Santo está trabalhando, né? Vai trabalhar mais, não, para o Senhor Jesus, ele vai me dar a graça. Não precisa de comprimido, não. Comprimido é oração. Não lembra que o senhor postou a caixinha de oração? 3 vezes ao dia. Oração 3 vezes ao dia. E é eficaz, hein? Contraindicação ainda. Então a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os demônios, os espíritos que lutam contra a nossa alma. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Então tem um dia mal, irmãos. A gente não vai estar bem todo dia, irmãos. Vai ter um dia mal, que a gente vai estar mal. E a gente tem que estar revestido da palavra. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É o evangelho, é a palavra. E vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, não é só orar, irmãos. Não é só ter a palavra, tem também que vigiar. Porque não adianta a gente orar, não adianta a gente ter a palavra e na hora da vigilância a gente não vigiar. Porque se faltar vigilância, irmãos, a gente acaba caindo na cilada. E o Espírito Santo está aí para nos livrar. Mas o foco, irmãos, é ter a palavra. A palavra diz, né, que Jesus, o homem que ouve a palavra e pratica, ele considera um homem prudente. Então, nós temos que ouvir a palavra e praticar, colocar em prática. Não é só estar com a palavra precisa ser colocada em prática. Ela não é viva? Ela é viva. Então, ela quer que nós venhamos praticá-la, para que ela seja eficaz em nossas vidas. Ela tem uma eficácia. E aí o poder de Deus é mostrado em nossas vidas. Muitas das vezes a gente fala assim, não estou vendo o poder de Deus agir. A palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você vai ver o poder de Deus, mas tem que estar com a palavra. Tem um louvor que fala assim, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra, irmãos, é que nos livra de pecar, a palavra que nos livra de cair, a palavra que nos livra da tristeza, da angústia, de tudo, irmãos, é a palavra. E quando a gente começa a louvar, irmãos, muitos louvores têm a palavra ali, né? Então, nós começamos a louvar. Tem um ditado do mundo que diz que quando você canta, os seus males espanta. Mas qualquer canção? Não, né? Não dá para cantar qualquer canção, né, irmãos? Aí você está lá triste, como diz o pastor, sem vontade de cantar uma linda canção.
né? Murcho, abatido. Que nem o Lotinho ficou triste, murcho esse dia, né, irmã? Ficou sem a irmã foi viajar, não foi, pastor? O irmão estava murcho. Mas graças a Deus, aí ela voltou e ele está firme de novo. Glória a Jesus. Não, mas isso aí vai passar, em nome de Jesus. Então, irmãos, o importante é nós nos revestirmos da palavra. A palavra é tudo em nossas vidas. A palavra é o que vai nos levar à glória, irmãos. A salvação vem através da palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, né? 2 Coríntios, versículo 17. 2 Coríntios 5:17. Perdão, irmãos. Segundo Coríntios 5:17. Amém? Vou ler. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos, o que Jesus fez por nós. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, né? E as coisas velhas já passaram. Mas já passaram mesmo, irmãos. Só que o diabo, ele fica tentando, com as ciladas dele, querendo que as coisas velhas voltem. E se nós não vigiarmos, essas coisas voltam. Então, a palavra diz aqui, eis que tudo se fez novo. Nós tínhamos um entendimento e hoje Jesus nos deu um outro. Eu lembro quando eu saí do mundo e voltei para a igreja, parece que abre um horizonte, assim, abre outras, né? Parece que você consegue enxergar melhor. Porque você fica fechado naquele mundinho. Quando eu estava no mundão, irmãos, lá em 1900 e bolinha, o que acontecia? O meu mundo era só ali, eu não saía do Jardim Brasil para nada. Era só aquilo ali. A Luísa tentava me arrastar, mas eu não ia, não. Eu falei, não, é aqui, ó. Meu foco é aqui. Quando eu fui para a igreja, no sistema, aí o negócio já abriu. Porque eu comecei a ler muito o Evangelho e ali a palavra começa a te mostrar, você começa a enxergar de outro jeito, né, o mundo. E aí eu falo, não é só aqui, o mundo não é só isso. Esse mundo aqui tem mais coisas, mas eu não estou falando do mundo assim visível que você pega. É coisas espirituais que você consegue enxergar melhor. Tem um amigo nosso, meio da Luísa, que ele é cego. Ele não era, mas hoje ele é. Ele sofreu um assalto, ele era taxista e quando o assaltante foi render a mulher, que ele foi roubar, não o taxista, sim a mulher, a passageira. A mulher colocou a mão na arma, era uma calibre 12. Não é bala, né? Que bala ela sai só aquele projétil. O cartucho não, ele espalha. E aí o que aconteceu? Quando o cara atirou, cortou os dedos da mulher e a pólvora passou no olho dele. E aí ele foi socorrido, tudo. Passou um tempo, ele ficou cego. E ele falou que ele consegue enxergar melhor sem ver do que quando ele via. Ele começou a ver a vida de outro jeito. Coisa que a gente pode, a palavra diz, né? Que você pode ter olho, mas você não vê. Você pode ter ouvido, mas você não ouve, né? Mas quando você está no Evangelho, você olha para a palavra e olha para o mundo e a dimensão que o Espírito Santo, o entendimento que Jesus te dá é outro completamente diferente. E as coisas se abrem, é um outro horizonte, é outra visão que a gente consegue enxergar. É uma coisa que é só cada um tendo uma como é que fala? Uma experiência com Jesus para entender o que eu estou falando. Que cada um eu sei que tem a sua, né? Então a gente começa a ver milagres acontecer, pequenas coisas que se fosse no mundo a gente não dava valor, mas hoje em Cristo a gente consegue enxergar as pequenas coisas que Ele vai fazendo. Que pode ser pequena para os outros, mas para nós é uma coisa grande e gloriosa, né? Porque a palavra diz que tudo se fez novo. E o versículo 18 diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus, né,
O Verbo se fez carne, para quê? Para reconciliar o mundo com ele mesmo. Então Deus vem nesse mundo para reconciliar o homem com ele mesmo. Ele deixou o trono de glória dele para vir aqui morrer por nós. Homens pecadores, que nós éramos inimigos de Deus, certo? Nós éramos inimigos de Deus, porque a palavra diz que aquele que anda na carne é inimigo de Deus, não é? Então nós andávamos na carne, fazia a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E por natureza nós éramos inimigos de Deus. Só que ele veio, nos deu entendimento, nos deu sabedoria, nos lavou, nos limpou. E deu um entendimento da sua palavra glorioso, irmãos. Que muitos não têm. Muitos não têm. E nós temos. E temos que valorizar o que Jesus fez por nós. E está escrito aqui, ó. Consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos um ministério na mão, um trabalho na mão. De fazer o quê? Reconciliar as pessoas com Deus, irmãos. Olha só o que diz no 19. Isto é, Deus está em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então essa palavra está dentro de nós, irmãos. E nós temos que usar essa palavra para também reconciliar as pessoas. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos uma pessoa precisando de uma palavra e nós não falamos. E nós não podemos se envergonhar, irmãos. Nós temos que falar. Nem que seja um Jesus te ama. Jesus te abençoe. Ó, eu posso orar por você? Nós precisamos disso. Porque nós vemos, todos os dias, nós vemos pessoas necessitadas, irmãos, da palavra. E nós temos a palavra da reconciliação e muitas das vezes nós calamos. E não está certo isso. Nós temos que abrir a nossa boca. A palavra diz que nós temos que ser instrumento de justiça. Pronto para ser usado pelo Espírito Santo, irmãos. E quando você menos esperar, irmãos, Deus vai te dar a oportunidade de você falar. Nem que seja um Jesus te ama. Uma certa vez, acho que estava eu, a irmã Fátima e a Luísa. Nós estávamos no terminal de cargas vindo para cá. Eu não lembro se foi para cá ou se foi para a sede. E aí fica os rapazes ali pedindo dinheiro. Eles ficam pedindo dinheiro no farol. E aí teve um que olhou, ele me viu de gravata, estava indo para a sede. Quando ele me viu de gravata, ele falou assim, ó, não quero nada, eu só quero que você me apresente em oração, meu nome é André. Foi só isso que ele pediu, irmãos. Os irmãos lembram disso? Falei, amém, nós vamos apresentar você em oração, Jesus te abençoe. Então, de carro em carro, ele só ia pedindo dinheiro. Quando ele olhou para mim, ele pediu oração. Então, irmãos, a nossa postura conta muito. Tem uma passagem que diz que a mulher ganha o marido como? Sem palavras, só com a postura dela. E é uma coisa gloriosa, irmãos. Então, a nossa postura, as pessoas olham, a palavra diz que nós somos uma carta. Que o mundo não lê Bíblia. Eles não lêem o Evangelho. Mas a palavra diz que nós somos a carta de Deus, escrita não com letras, não com tintas, mas com o Espírito Santo. Está escrito, irmãos, na tábua de carne do nosso coração. E glória a Jesus por isso. E nós temos que valorizar. Por quê? Versículo 20, olha o que diz. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um embaixador, irmãos? Irmão Cláudio pregou esses dias. Embaixador é aquele que representa o seu país. Então nós temos que representar o nosso país. Onde é o nosso país? É aqui? Brasil? Não é, irmãos. A palavra diz que nós somos concidadãos dos céus. Nós somos família de Deus, irmãos. A nossa pátria não é mais aqui, nossa pátria é lá no céu. Então nós temos que entender que somos representantes de Cristo, embaixadores. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que bênção, irmãos. Então Jesus veio e cumpriu tudo que ele tinha que cumprir por amor a nós. E ele nos deu a oportunidade também de poder reconciliar as pessoas com ele. É uma coisa gloriosa, irmãos. É um ministério, é um trabalho, irmãos, que ele deu para todos nós. Ele disse lá para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou só vocês, ele falou, ide por todo mundo e pregai. Então, o nosso trabalho é pregar, irmãos. É anunciar o evangelho. Porque as pessoas são carentes, assim como nós também fomos um dia.
E hoje nós estamos aqui porque alguém orou por nós. Eu lembro que quando nós chegamos na igreja, o pastor, ele falou assim, eu não estou falando só eu e minha esposa, não. Chegou várias pessoas, né, pastor? E aí que o pastor falou que colocou a igreja orando pelos desviados, por aqueles que um dia creram na palavra, conheciam a palavra, mas estavam afastados. E aí começou a gente se chegar. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Orar por aqueles que estão afastados, que já ouviu o evangelho, que por algum motivo se entristeceu e se afastou de Cristo. A vontade do Pai é que todos os homens se salvem ao conhecimento da verdade. Então, o nosso papel é esse, irmãos. Orar. Orar por eles, entrar em oração. Assim como nós oramos pelas crianças, nós temos que orar por aqueles que estão aí fora, irmãos. Aqueles que já escutaram a palavra, que estavam no nosso meio, que conhecem o evangelho, mas por alguma fraqueza se entristeceu e deixou de caminhar. Amém, irmãos? Amém. Quer falar alguma coisa, pastor? Só? Amém. Então é isso. Vamos obedecer o evangelho e guardar, se revestindo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem que fez o aniversário?